Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje eu vou falar das 6 coisas que eu não gosto muito aqui na Alemanha, que às vezes me deixa chateado. Claro que existe mais de 6 coisas, então, mas só vou falar de 6 para que o vídeo não fique muito longo. Então deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e partilhe esse vídeo com mais pessoas para que vocês possam ajudar no crescimento do canal. E não esqueça de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer a cada dia mais. Então, pessoal, uma das coisas que eu não gosto aqui é a televisão. Não a televisão em si, tem vários modelos, mas é a programação que passa na televisão. Por exemplo, a gente pode ver aqui que a TV praticamente todos os canais são dublados. Você não tem nenhum canal legendado, você não tem nada. Todos os canais são dublados. Então quer dizer, você não escuta outra língua na TV alemã, a não ser que você tenha uma TV, por exemplo, essa TV aqui é via satélite, então você pega outros canais, mas a TV alemã normalmente é sempre dublado, tudo dublado, qualquer filme é dublado. Isso também acontece no cinema, acontece em todos os lugares, sempre é dublado. Então quer dizer, se você quer mesmo assistir alguma outra coisa, tem que assistir Netflix ou ter uma TV por assinatura ou ter uma TV via satélite. E outra coisa absurda da TV alemã é que você precisa pagar uma taxa. Essa taxa da TV alemã você paga mensal. Aqui o problema é uma das outras coisas que eu detesto aqui, é exatamente essa questão dos impostos. Depois eu vou falar lá para frente. Mas aqui você precisa pagar tudo. Por exemplo, você tem que pagar imposto de TV, você tem que pagar imposto de rádio, imposto de sempre. Então, aí você fala, mas eu nem tenho TV em casa. Não importa se você tem TV em casa ou não tem TV em casa. Você é obrigado a pagar um imposto, porque o governo acha que você pode acessar por celular ou qualquer outro meio, tablet, iPhone, iPad, essas coisas todas. Então, quer dizer, mesmo assim você precisa pagar uma taxa. Todo mês você tem que pagar uma taxa e às vezes é pago por ano ou então por mês. Também a igreja tem que pagar taxa, então várias outras coisas tem que pagar taxa, mas o absurdo tipo, a TV, os dois principais canais aqui é o 1, que é o Esther Fernseher, das Esten, e o canal 2, que é tudo do governo, o ZDF. São canais do governo. A programação é ruim. Então não adianta as pessoas ficar falando, no Brasil a TV é ruim e não sei o que, não sei o que. Porque não foram para outro país para ver como é a TV. Por exemplo, os principais canais é do governo, o governo controla o que passa, quase você não vê coisas de violência ou qualquer outra coisa na TV, não tem programa disso, então pouca coisa sim você vê na TV porque é uma espécie de controle, meio que velado, mas você vê, aí falar, não, o governo não faz interferência, claro que faz, só de assistir você percebe. Tem um jornal que passa, mas um jornal que passa 15 minutos, passam as notícias superficiais, por exemplo, agora do corona, eles não falam muito do corona, às vezes falam alguns dados, às vezes não falam. Então, isso é ruim também aqui, porque o governo tem um certo controle da TV alemã. Então, esse seria um item que eu não gosto aqui na Alemanha. Bom, outra coisa que eu não gosto aqui na Alemanha é a questão da burocracia. Na verdade, vocês devem estar pensando, a burocracia existe em todos os lugares. Claro que existe, mas aqui é um negócio absurdo, principalmente se você é de outro país e não falam bem o idioma alemão. Eles não aceitam muito que você fala inglês, às vezes você vai em algum ambiente do governo que você precisa de um papel, alguma coisa, se você não fala alemão, você começa a falar inglês, muitos dos atendentes não estão preparados para atender uma pessoa que vem de outro país e não fala direito a língua alemã. Então eles simplesmente respondem em alemão e
às vezes é uma falta de respeito no atendimento. E é isso mesmo que está aqui nessa foto, é muito papel, tudo aqui é papel. Você praticamente precisa marcar alguma coisa, você vai lá, aí fala, você vai receber um papel, e não falam quanto tempo, e você simplesmente tem que esperar, esperar. E tudo tem que escrever uma carta, manda uma carta aqui, manda uma carta acolá. Então isso às vezes é muito chato. A burocracia acaba com a sua vontade de aprender outras coisas e tal. Aqui eu destaquei 2 sites. Esse site aqui é o Deutsche Welle, que a burocracia é falada a partir de um alemão, e aqui tem um blog da Apuriguria. Ela fala por que ela foi embora da Alemanha. Gostei do depoimento dela porque fala muitas coisas do que eu já tinha pensado, que é difícil viver aqui na Alemanha. Mesmo ela tendo um nível C2, ela encontrou bastante dificuldade. Uma das primeiras foi a burocracia que ela encontrou aqui, principalmente no departamento de imigração, porque as pessoas não têm muito respeito. Então, se vocês estão interessados, pode dar uma olhada, eu vou deixar os links na descrição dos 2 sites aqui. Uma visão da burocracia a partir de um alemão que escreveu esse artigo, e a visão de uma brasileira que teve as suas ideias de burocracia na Alemanha, ela relatando por que ela foi embora da Alemanha, e uma das principais causas é a questão da burocracia. Burocracia sempre é um problema em qualquer país, mas às vezes se você não falam bem o idioma, é muito mais complicado. Então, porque às vezes, por exemplo, se você vai no departamento de imigração, são coisas muito específicas. Tipo, você precisa falar muito bem o alemão para entender. Porque se você vai primeiro no governo, é coisa específica. Se você precisa de um advogado, é coisa específica de uma língua, não é uma coisa da língua falada normalmente. Então essa questão é muito complicada aqui na Alemanha, e às vezes dificulta um pouco porque eles não têm muita paciência. Os alemães são muito impacientes e quer que você resolva as coisas certinha, mas eles não têm uma paciência para atender bem as pessoas que vêm morar aqui na Alemanha. Na verdade, as pessoas que atendem no centro de imigração, eles quase não têm muita experiência, são muito jovens. Às vezes eles terminaram de fazer o Ausbildung, que é um curso técnico, e já começam a trabalhar, não tem experiência de atendimento. Então a experiência da burocracia, principalmente na questão de papéis, de resolver qualquer coisa, é muito complicado. Por exemplo, tem um problema na minha internet aqui e não consigo resolver. Preciso urgentemente resolver porque pago uma quantidade e fico recebendo menos que 10%. Não tem onde você recorrer, aí você precisa pagar advogado e um monte de dinheiro é gastos, e aí é complicado. Vai carta para lá, vai carta para cá e nada é resolvido. Então a burocracia aqui é muito ruim. Outra coisa que eu não gosto aqui na Alemanha é a questão da prioridade. Aqui você não tem atendimento prioritário, não tem, por exemplo, prioridades para gestante, para a mulher que tem neném no braço, ou então quem está com muleta, para idoso, não tem nenhum tipo de prioridade. Então às vezes você fica assim pensando, o Brasil tem tudo isso, que coisa boa e tal, e aqui se você entra num ônibus, o jovem está sentado lá, se entrar uma velhinha, dificilmente as pessoas levantam para dar a prioridade para permitir que a velhinha senta. Então isso não é muito comum aqui na Alemanha. Como não tem essa lei da prioridade, de preferência, de atendimento, essas coisas, as pessoas não estão nem aí. Simplesmente ignora. Então, se tem fila, todo mundo entra na fila, idoso, gestante, quem quer que seja. No ônibus é assim, o idoso tem que ficar lá e não adianta. A gestante tem que ficar em pé e não adianta. As pessoas não estão nem aí, porque não tem uma lei e eles não têm o costume de ter essa questão da prioridade. E as pessoas ficam falando, como é perfeito na Alemanha, tudo funciona na Europa, mas não é verdade. Algumas coisas aqui realmente é bastante complicada,
e bastante difícil. Não adianta as pessoas falarem que vêm, por exemplo, vêm fazer turismo, eles não veem a realidade em si, como é que funcionam as coisas aqui. Simplesmente vão nas grandes cidades, vão só nos pontos turísticos, simplesmente não observam o dia a dia das pessoas nas grandes cidades ou nas pequenas cidades. Eles simplesmente ignoram isso e voltam para o Brasil dizendo a Europa é o máximo, ou então mesmo indo para a América e falar os Estados Unidos é o máximo porque tudo funciona direitinho, não tem isso, não tem aquilo. Não é verdade. Então, se você vem viver na Europa, esqueça, principalmente em vários países não tem a questão da prioridade. A prioridade são de poucos países e na verdade aqui não tem muito respeito. Sem contar que a sociedade de uma forma geral da Alemanha é extremamente individualista e isso dificulta muito de você aceitar o respeito ao outro, de poder da questão da partilha, de poder dividir, é muito egoísta, é meu, tudo meu. Então, normalmente as crianças já têm seus quartos individuais, tem tudo no quarto, esse tipo de coisa. Então, por isso é muito complicado a questão de você aprender também que as pessoas que têm alguma dificuldade, seja física ou qualquer outra, precisa de uma ajuda e você poderia estar disponibilizando isso, mas a criança não aprende, então cresce também, não vai aprender depois de adulto a ter essas questões de atendimento. Talvez, quem sabe, como os alemães falam que tudo é lei, 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 talvez se a Alemanha coloca uma lei, pode ser que as pessoas vão cumprir a lei, mas quando não se tem lei, eles simplesmente não têm essa sensibilidade de perceber que o outro precisa de ajuda, que o outro precisa de um pouco mais de respeito e cuidado. Outra coisa que eu não gosto aqui é os fins de semana. Na verdade, os domingos, principalmente os domingos, que praticamente tudo é fechado. Aí a pergunta desse site é: o que fazer na Alemanha no domingo? Claro, tem algumas dicas aqui o que você pode fazer, porque em vários lugares da Alemanha, domingo tudo é fechado. Então o shopping é fechado, só o cinema está aberto, e às vezes o cinema é dentro do shopping, então só tem um caminho para você ir para o cinema. E restaurantes são abertos e alguns bares são abertos, mas em geral tudo é fechado, você não pode comprar nada, você não pode... então isso é muito complicado aqui na Alemanha. Nos fins de semana, às vezes você praticamente tem que... se você é católico, vai para a igreja e depois tem um almoço em família. E nos dias de verão você vai para o parque aproveitar os lagos, esse tipo de coisa. Mas esqueça de falar, eu vou dar um passeio no shopping, ou vou fazer uma compra, vou comprar isso, comprar aquilo. Esqueça, nos fins de semana aqui não existe. Então você tem que aproveitar no verão a parte da natureza, e no inverno você tem que encontrar alguma coisa para fazer na sua casa ou convidar um amigo para fazer qualquer coisa, e é assim que você tenta resolver a situação dos fins de semana aqui na Alemanha, porque não tem nada aberto. Então, se é inverno, como que você vai ir para o bar tomar uma cerveja ou alguma coisa assim? Isso é mais complicado. Mas no verão as pessoas acabam indo para os bares e aproveitar um pouco mais. E no inverno você tem que realmente se virar nos 30 e encontrar o que fazer no domingo, principalmente, para não ficar um domingo chato e não ter nada para fazer. Então, isso é outra coisa que eu não gosto aqui na Alemanha. Então, outra coisa que eu não gosto aqui é a questão do banheiro. Banheiro é um caso à parte aqui na Alemanha. A maioria dos banheiros são parecidos com o banheiro do Brasil, tem uma ducha ali para você tomar banho normal, ali tem todo o espaço, a bacia onde cai a água, tem um ralo ali, normal. Mas aí você vem para a parte aqui, que é a parte que tem a pia, lá no fundo tem o vaso, e aí você olha no chão, procurando o ralo aqui, não tem ralo. Esqueça ralo, não tem. Nessa parte não existe ralo, então quer dizer, se você quer lavar um banheiro mesmo,
de verdade, então esqueça. Você não pode jogar água, você simplesmente tem que passar o pano. Se você quer jogar água, pode até jogar, mas a bagunça que vai fazer aqui jogando água, imagina, e aí para tirar essa água depois é complicado. Então, o que a gente faz? Passa um pano úmido e tenta lavar desse jeito, porque do contrário não tem outro jeito, só tem ralo lá na parte onde você toma banho. Nessa parte aqui do vaso não tem ralo. Isso não é só no banheiro de uma casa não, são todas as casas são feitas assim mesmo. Não sei por que não tem ralo, ou sabe como é, eles não têm costume de lavar muito bem. Ou o que? Não sei. Não sei qual que é a ideia de não colocar um ralo ali, mas simplesmente não tem ralo nessa parte que tem o vaso. E assim, às vezes isso é meio chato porque a gente está acostumado de jogar água no banheiro, limpar tudo, lavar os azulejos, fazer tudo, mas às vezes acontece que é isso, que aqui não tem. Então esqueça essa ideia de que você pode jogar água no banheiro e fazer uma lavagem completa. Aqui não tem. Se só é possível fazer essa lavagem na ducha, porque aí você tem um ralo e a água desce tranquilamente. Mas na outra parte aqui não tem ralo. Então, essa é uma das coisas que eu não gosto por aqui. Banheiro sem ralo. E para terminar, eu tenho um bônus aqui para vocês sobre o que eu penso que muitas pessoas, principalmente o que eu não gosto mesmo, é dos meus companheiros ou dos meus conterrâneos brasileiros que vêm para a Alemanha ou para qualquer outro país do mundo e tem esse complexo de vira-lata, dizer que no Brasil nada funciona, questão de burocracia, questão da prioridade, questão de atendimento e várias outras coisas, questão da TV brasileira, questão de várias outras coisas do Brasil que eles acreditam que não funcionam direito. Na verdade não é bem assim. Em vários países muita coisa não funciona. Então esqueça ter esse complexo de vira-lata, achar que no Brasil nada funciona e só no outro país que tudo funciona. Isso sim, eu não gosto muito de brasileiros que viajam por aí como turista e não teve experiência de viver em um país e volta para o Brasil dizendo tudo aqui é perfeito, só no Brasil nada funciona. Esse complexo de vira-lata realmente é uma coisa que eu odeio, que eu não gosto, porque não é verdade. O Brasil tem muitas coisas que funcionam muito melhor do que aqui ou de qualquer outro país. Claro que tem problemas como qualquer outro, mas é o nosso país e não devemos ter esse complexo de vira-lata, porque se você vem morar de verdade nesses países, você vai ver que a burocracia às vezes é 1000 vezes pior que o Brasil e várias outras coisas. Você vai perceber que não é tão fácil assim e que no Brasil é muito melhor viver em outro país com vários problemas. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, partilhe o vídeo com outras pessoas. Não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações de novo vídeo e ajuda no crescimento do canal. Então aquele abraço, fica com Deus e até a próxima.